Oi, oi, eu sou a Gabi. Olá, eu sou a Ana Beatriz. E esse é o De Repente 20, um podcast de jovens para jovens. E essa noite a gente está convidando uma super entrevistada aqui, nossa professora Renata. Pode se apresentar pra gente, por favor? Oi, gente, eu me chamo Renata, sou professora aqui no curso de Publicidade e Propaganda. Sou mestranda em Psicologia pelo UFGD, formada em Publicidade aqui na casa, na Unigran. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço bastante o convite, viu? A gente que agradece. A gente fica muito feliz em te receber aqui. Inclusive, a gente tem a caneca do nosso podcast. Eu achei chiquíssimo isso. É um presente pra você. Mentira! Pra se lembrar da gente sempre. Que é do nosso patrocinador do Mundo Digital. Ela é uma gráfica e eles têm tudo que uma gráfica faz. Eles fazem copos, canecas, brindes e... Mundo Digital? Mundo Isso. Digital. Mundo Tem Digital, muito obrigada. Isso, eles têm 5% off na primeira compra até dezembro de 2024. E o arroba deles é Mundo Digital _ gráfica e brindes. Vai conferir que eles têm produtos super Vai lá. legais. Bom, acho que para iniciar esse podcast, uma pergunta essencial é: como que foi os 20 anos para você, Renata? Como que você lidou com esse início de vida adulta, mas você ainda jovem, expectativa, frustrações? Fala um pouquinho pra gente. Eu tô me sentindo numa viagem no tempo aqui, sabe? Os meus 20 anos foi interessante porque... Sabe quando você não entende em que momento você tá da vida? Foi basicamente isso. Então, eu saio ali de uma adolescência, entro nessa fase adulta, mas a mentalidade não acompanha. Então, eu ainda tô adolescente, sabe? E isso reflete nas minhas escolhas, na minha forma de me comportar, no meu profissional. Então, assim, os meus 20 anos, sem dúvida, foi uma grande aventura, foi muito divertido, vivi muita coisa, tive muitas experiências, mas hoje, olhando com maturidade, eu vejo que faltou bastante a noção de que momento da minha vida eu tava, sabe? Eu acho que isso foi algo que eu gostaria de ter lidado diferente, sabe? Aproveitaria tudo novamente, me divertiria como eu me diverti. Eu senti que eu tava experimentando o mundo, assim, sabe? Mas eu acho que eu teria um olhar um pouco mais com senso, sabe? De onde eu tava na minha vida. Eu não tinha esse senso, sabe? Era muito perdido, você se sentia perdida? Era uma sensação assim, você sai do ensino médio, você já tem que sair do ensino médio com seus 16, 17 anos, sabendo o que você vai fazer na sua vida. Eu não sabia de forma alguma. Tanto que o primeiro curso que eu escolhi foi artes cênicas. Eu cheguei a fazer vestibular, me mudei para Campo Grande para fazer o curso. Depois vou fazer jornalismo. O meu curso de artes cênicas ele foi cancelado. E é engraçado retomar essa memória, que foi a primeira vez que eu quebrei meu coração adulto. A primeira frustração, assim, sabe? Porque, olha só que interessante, eu tinha preparado minha vida para uma coisa só. E isso não existe. Eu acho que a gente não tá preparado para isso. Você entra nos 20 anos com a ideia de que tá tudo pronto, de que você tem um roteiro, que você vai seguir tudo certinho. A vida passa longe de ser isso, sabe? Então, quando eu cancelo meu curso de artes cênicas, eu simplesmente olho para essa vida e eu não sei o que eu vou fazer. Minha segunda opção de curso era jornalismo e entro, então, no jornalismo para fazer o curso. Em momento de muito sofrimento, não era um curso que eu gostaria de fazer. Acho o jornalismo incrível, a comunicação social como um todo é maravilhosa, mas não era o meu curso. Então, esses 20 anos têm esse dilema de ter sido muito bacana, de ser divertido, mas também de ter olhado para essa vida e ela não tá saindo nada do que eu tinha planejado, sabe? Nada do que eu esperei, nada que eu me organizei ali no ensino médio, que o pessoal começa a perguntar: o que você vai fazer da vida? Nada disso funcionou comigo. Eu acho interessante falar disso, porque muitas pessoas, exceto a Gabriela, tem esse... A Gabi ela é fora da curva, né? Porque eu falo e todo mundo concorda que quando você é criança, você quer muito crescer. E a Gabriela não queria. Você me deu uma memória muito boa Eu agora. queria muito crescer. E eu lembro que eu tava uns 10, 12 anos, eu ficava... 20 anos eu vou ter tudo feito. Eu vou ter a minha carreira já, eu vou ter dinheiro, eu vou ter minha casa. E é um pouco frustrante, né? Não ter tudo isso. Um pouco foi... foi. Amiga, eu achava que eu nunca ia sair da escola, né? Começa por aí. Eu achei que um dia eu ia casar, ter filho, ia estar pra sempre na escola. Então eu não conseguia, não era uma criança que eu conseguia ver o meu futuro projetar, né? Você me deu uma memória muito gostosa, porque eu lembro que eu era criança de tudo, assim, e eu queria muito juntar as mãos e falar que eu tinha isso de idade, entendeu?
Eu tinha essa sensação. Mas assim, é uma memória de criança. Então eu me lembro. Esse corpo de criança, essa mentalidade, eu olhando pras minhas mãos. Eu queria muito falar que eu tinha 10 anos. Ou ter os dois números, sabe? Uhum. Ter o 11, o 10, sim, o exato. Começar a ter 2 velhinhas no bolo. Caraca. Exato. Que avanço, né? Nossa. Mas então, você comentou que você foi fazer faculdade em Campo Grande, a princípio, Isso. né? Como é que foi pra você essa questão de independência, né? Tipo, sair da casa dos seus pais, totalmente nova, perdida. E aí tem um recorte importante, Gabi. Eu sou filha única. Nossa. Sou filha única. Minha avózinha morava com a gente, então tinha esse reforço materno, assim, duplicado. Meus pais muito presentes, uma mãe que pecava bastante em ser super protetora. E aí, não tô julgando minha mãe, pelo amor de Deus, eu só tô fazendo realmente esse contexto. Era uma mãe muito protetora, muito. Ao ponto de eu não ter autonomia na maior parte das vezes. Eu não fui criada pra ter autonomia, sabe? E um pai que chegava a me ligar às vezes 20 vezes no dia. Então esse é o recorte que eu saio de casa. Eu saio de casa, eu perco 12 quilos, passo momentos terríveis em Campo Grande, comigo mesma, sabe? Tenho suporte, moro num lugar legal, vou pra uma faculdade legal, mas assim, emocionalmente, eu não estava preparada para sair de casa. Inclusive, tenho essa memória de sair de casa, lembro dos meus pais chorarem, a gente chorar muito, como se fosse realmente um vínculo ali, um ninho vazio, sabe? Então, esse momento de sair de casa foi um desafio enorme. E eu vejo quanto a gente não se prepara. Por mais que a escola fale, por mais que todo mundo pergunte o que você vai fazer de vestibular, você também tem a questão, né, o que tá formando ali no seu inconsciente, no seu senso comum, né? Vou formar, vou casar, vou ter filho. Eu, por exemplo, não me casei, não tenho filhos, tenho 34 anos e fico olhando para essa vida muitas vezes ainda por esse filtro do que esperavam que eu fizesse, entendeu? Ou do que eu esperava que eu estivesse fazendo, sabe? Então, assim, essa saída, Gabi, foi bem dolorida. Eu acho que a coisa mais louca dos 20 anos é a gente entender que a vida acontece muito sem a gente ter controle do que tá acontecendo. As oportunidades vão aparecendo, as coisas vão ocorrendo e a gente fica, às vezes, até frustrado de pensar, caramba, nada do que eu planejei, tipo, vai acontecer E não em tem algum ensaio, momento. né? Não tem ensaio, você só vai. E a todo momento escolhas, né? Você tem que escolher. O Faculdade, tempo todo. eu acho que é uma das maiores. É ali você tem que escolher, mas também você tem que pensar que se não dá certo, vamos pra outra. Exato. E Isso é muito olha, é importante. legal. Muito. Porque quando você tá vivendo isso com seus 20 anos, você não tem essa consciência que tudo bem você tentar outra faculdade, como foi o meu caso. Depois, quando eu descobri a publicidade, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, mas eu não tinha essa ideia que eu poderia tentar outra coisa. Eu não tinha ideia que eu poderia ter outro tipo de vida, né? O que se espera de uma mulher, né? O que se espera? Eu não tinha essa consciência, sabe? E isso é muito interessante. Eu acho que o tempo, se você se permite adultecer, você vai compreendendo a vida de uma maneira mais bonita, menos rígida, a vida com mais gentileza com você mesmo, sabe? E aí entra uma coisa que hoje eu me entendo por que gostar de ser professora. Eu quero muito ser essa pessoa na sala de aula para vocês. Porque às vezes vocês têm potenciais que vocês negam. Às vezes eu digo muitas vezes, vocês estão se cobrando de uma maneira como vocês tivessem lá seus 70 anos. Entende? Se tivesse assim, meu Deus, a solução do mundo tá na mão de... Não, gente, estamos na casa dos 20 anos. Vocês têm a vida toda pela frente. E eu acho que o papel do professor nesse aspecto, na faculdade, é poder dizer, olha, vocês têm potencial, vamos olhar para esses potenciais, sabe? Então, isso me faz muito feliz na docência, assim. Mas nas suas aulas, isso é muito Exatamente. perceptível. Gente, vou assim. contextualizar vocês. A Renata é a melhor professora. A mais Você é querida. suspeita pra falar, Gabi. Ai, talvez. Não, mas eu tô aqui. É mesmo. Obrigada. Você dá aula como a gente fosse adulto mesmo, sabe? Não é umas crianças. Você aconselha, você traz a sua vida pra sala de aula. Então, é por isso que a gente chamou até você. Porque a gente acha que você tem muito a agregar nesse Olha, que assunto bacana, dos 20 gente. anos. Tem uma coisa em você que eu admiro muito, e eu admiro muito nas pessoas quando eu vejo isso, que é o amor pelo que você faz. Eu discordo totalmente daquele ditado que é trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada, né? Eu discordo totalmente porque eu vejo como você é feliz genuinamente no que você tá fazendo. E eu acho isso que, de certa forma, pra gente que tá ali sentada,
muito confusa com o que a gente vai fazer da nossa vida, se a gente vai conseguir trabalhar em alguma coisa. É um estímulo até de ver que as coisas podem dar certo no futuro, Com sabe? certeza. Tem um caminho ali pra Com gente certeza. seguir. E Nossa, gente, que delícia estar aqui com vocês. Porque, assim, olhar para esses 20 anos é olhar para vocês, é olhar para tudo que a gente pode ser mais empático, mais gentil. E aí tem uma coisa muito importante também que eu gostaria de deixar registrado. Passar por esses 20 anos e ter um suporte que eu entendi que eu precisava de questão de saúde mental foi uma mudança absurda na minha vida. Inclusive, eu me torno professora, eu continuo estudando, eu procuro a felicidade, eu me sinto feliz sendo da forma que eu sou porque eu tive esse suporte, sabe? Então, acho que a gente olhar para essas fases com cuidado profissional faz muita diferença. Eu penso que se eu tivesse olhado para esse lado de saúde mental com 20 anos, eu não sei, acho que eu não teria sofrido tanto em outros aspectos, sabe? Em várias situações. Não tô reclamando, não tô lamentando de forma alguma, mas eu acho que às vezes a gente precisa entender que não precisa passar por tudo sozinho, sabe? Então eu entrei em muitos lugares de dor por querer passar sozinha, sabe? Não, eu tenho que lidar com isso sozinha. Isso é uma grande tolice, sabe? Bom, e seguindo esse raciocínio, você fez faculdade. Como que você lidou, então, com o início da vida profissional? Porque hoje a gente tá na faculdade ainda, então bate um desespero. Eu sei. De, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ser desempregada? Eu acho que só a Bia sabe como eu chorava pra ela pensando que eu ia ter que procurar um estágio. Pensando, Verdade. E eu falava, Gabi, olha você, olha as suas qualidades. E ela ficava, realmente, eu não vou conseguir. Parece que a gente não se enxerga quando tá com essa idade, né? Parece. Eu brinco muito, gente. Eu falo, é muito comum. Eu acho que vocês devem ouvir isso das pessoas mais velhas. Eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje com meus 20 anos. A gente brinca muito de falar isso. Porque é uma autoconsciência, sabe? É uma compreensão de si que você não tem com 20 anos. Você é meio desesperado, né? Eu lembro que eu era meio desesperada com 20 anos. Inseguro. Inseguro. Em tudo. A minha passagem para a vida profissional se dá dessa forma. Eu saio de um curso que eu não queria, não termino esse curso, muito frustrada, machucadíssima, uma relação machucada com os meus pais. Eles projetaram muito em mim a questão de ter uma filha jornalista. E eu não termino a faculdade, eu não me sinto competente, eu me sinto uma grande derrotada, uma grande fracassada. É importante falar isso. E aí passa um ano, assim, que eu procuro ajuda profissional, vou pra terapia, é um momento maravilhoso, eu falo maravilhoso, mas até dolorido, dá pra gente dizer. É um momento de se olhar, não é uma coisa muito simples, né? E aí eu penso, eu faço psicologia, eu faço comunicação social, fico ali. Voltar para a comunicação social seria voltar para o mesmo bloco, ter praticamente os mesmos professores, porque eram professores do jornalismo, muitos deles. E aí eu pensava, eu vou fracassar de novo. Então foi um momento de desafio para mim, assim. E aí eu escolhi o que mandava no meu coração. Eu sou apaixonada pela psicologia, eu admiro muito o trabalho do psicólogo, mas eu sou uma comunicóloga, sabe? Foi muito importante entender isso. E aí eu venho pro curso de publicidade e propaganda e olho para esse fantasma que era o fracasso no jornalismo. E bendita a hora que eu venho, porque daí eu enxergo que eu amava a publicidade, que toda a minha esquisitice, que toda a minha forma de ser tinha um lugar de acolhimento, que eu poderia ser do jeitinho que eu era, que a forma que eu gostava de ver a vida era aceita dentro da publicidade. E aí foi um momento maravilhoso. De cara eu já me reconheço com a redação publicitária, por gostar de escrever desde muito cedo. E acabo descobrindo paixões como a fotografia. Paguei a boca porque eu detestava o atendimento quando eu fazia faculdade. E hoje é a coisa que eu mais faço no dia a dia, é o atendimento. Então, esse encontro profissional foi muito bonito pra mim. Eu pude, assim, me ver com potência e não com limitações. E o convite para trabalho, ele parte... Eu sempre falo isso em sala de aula pra vocês. Sejam bons alunos, porque esse é o nosso primeiro networking, né? Esse primeiro momento profissional, ele acontece dentro de sala. Então, eu tô dentro de sala, recebo uma ligação na época do diretor de planejamento da Unigran, que chama Betone. E ele me convida para vir fazer parte da equipe de comunicação da faculdade, eu no primeiro semestre do curso. E óbvio que eu venho, ele me liga na sexta, segunda eu tô morando em Dourados. E foi maravilhoso, foi um desafio. Pude fazer a faculdade toda, trabalhando já na Unigran, no departamento de comunicação.
E aí eu acho que eu tive muita sorte, porque trabalhava com 15, 20 pessoas, todas profissionais da comunicação, das diferentes áreas. Então tinha um videomaker do lado, tinha um fotógrafo do lado, tinha uma jornalista do lado, sabe? Então, você aprendeu de tudo pouco Exato, ali. esse formato foi muito bom, sabe? Esse formato que você pode perguntar pro seu colega do lado e mais do que isso, você aprende com ele. O que eu sei de fotografia, por exemplo, graças a um colega que é meu amigo até hoje, né? Colega de trabalho. Então, esse momento, assim, esse movimento de poder compartilhar dos saberes foi muito importante pra minha profissão, sabe? Pra formação profissional da Renata, com certeza. Eu achei interessante que você falou que iniciou trabalhando já, né, a faculdade. Então, eu acho que você teve até um pensamento totalmente diferente da Gabi, que tinha muito medo de entrar no mercado. Vou contar uma coisa pra vocês, né? Parece muito bonito. Eu, na segunda-feira que eu acordo, 5 e pouco da manhã, ansiosa. Inclusive, era aqui na esquina da Unigran que eu morava, num apartamento. Eu pensei, eu posso dizer que eu tô passando mal, né? Eu posso dizer que eu não vou, eu posso dizer que eu desisti. Olha só. Tudo isso passou na minha cabeça, porque eu tava entrando no departamento de comunicação da instituição que eu estudava, né? Todo mundo, na minha cabeça, todo mundo muito à frente. E realmente, o pessoal era excelente. Então, sim, eu tive muito medo, isso passou, sim. E eu pensava, e quando me pedirem algo eu não souber fazer? Nossa, Isso eu pensava muito. O tempo inteiro. Na minha entrevista de emprego, inclusive, eu deixei isso muito claro. Eu falei, gente... O bom já avisa que eu falei, aí eles, não, você vai estar aqui pra aprender. Que bom. Que bom, porque eu vou precisar aprender bastante mesmo. Mas foi uma conversa que eu tive com a minha psicóloga durante muito tempo, que assim... Eles vão pedir pra fazer qualquer coisa. E se eu fizer uma coisa horrível? Merda, eles vão falar o quê? Demitida. Agora, sai daqui. Aí eu ficava assim, acabou pra você, né? Por que todo mundo consegue e eu não vou conseguir, sabe? Já catastrófica, né? E quem disse que todo mundo consegue, né? Então... Ai, mas na minha cabecinha... Outra lembrança muito boa. Eu falei que ia ser uma viagem no tempo isso aqui. O primeiro material que eu fiz trabalhando no departamento de comunicação da Unigran foi atender o colégio Anglo, que faz parte, né, da Unigran. E aí a demanda era fazer uma camiseta, que é a camiseta do terceirão. Eu, redatora, né, fiz o texto que é na camiseta, a gente trabalhava em coletivo, passei por criação. Fizemos, se eu não Uhum. 56 camisetas escrito vestibular. Cada vez que eu via aquela camiseta passando, eu lembrava do meu erro. E eu comecei assim, entendeu? Então faz parte. Traumático. Super Bem traumático. traumático. Fora os colegas, né? Mas real, gente, essa é a realidade. Um vestibular que eu demorei pra esquecer, viu? Nossa, mas que bom, né? É trazer um pouco da sua experiência como profissional e tá tudo bem errar. Aham. Eu acho que tá tudo bem errar. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, retomando, né? Que você é filha única. Você acha que as amizades que você fez foram essenciais pra você passar durante esses 20 e poucos? Muito, Gabi. Eu penso que o filho único, ele é... Todo mundo acha que o filho único é mimado. Eu acho que o filho único, na verdade, ele é carente, super exigido. Ou ele acerta ou ele acerta. Na cabeça dele, tá? Às vezes ele vai ter pais totalmente... que vão dar suporte, que vão acolher, mas eu sinto essa... É uma solidão, de certa forma. Eu lembro que eu tinha muita vontade eu pensava que privilégio ter um irmão, vai pra escola junto, tem alguém pra falar sobre os problemas dos pais, tem alguém pra contar as coisas. Inclusive, tem um texto de uma escritora que chama Tati Bernardi, que é sobre filho único. Quem puder pesquisar, vale muito a pena. É um dos textos mais bonitos que eu conheço, uma crônica, que fala que a pessoa que não é filha única, que tem irmão, ela tem o privilégio de dividir o coração e a infância com outra pessoa. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Então, pesou, sim, e eu considerava e considero muito os meus amigos por essa ótica. Eu sinto falta de ter essa amizade, esse fraternal, sabe? Então, fizeram muita diferença. E acho que Acho não. Muitas das minhas escolhas foram relacionadas ao ciclo de amizade que eu tinha, sabe? Inclusive o trabalho, assim. Decidi fazer faculdade porque um amigo na época mandou uma mensagem falando que tinha muito poeta, que tinha sido redator nos anos 70 no Brasil. Decidi fazer faculdade porque teve esse suporte da instituição, porque tinham pessoas ali dentro que acreditavam em mim, que eram minhas amigas, né? Então foi muito importante ter esse círculo, sabe? Acho que eu não teria me desenvolvido, sabe?
Eu acho que é uma coisa fundamental, porque eu acho que tanto na adolescência e na entrada da vida adulta, a gente tem muito desejo de pertencer a algum lugar, né? De achar os nossos pares, né? Eu lembro que eu entrei desesperada na faculdade pensando, Jesus, eu vou fazer algum amigo aqui dentro? Ou será que vai ser, assim, um terror até terminar? Eu vim muito com a mentalidade de eu ia ter só colegas, sabe? Falei, gente, eu não vou conseguir, mas não eu vi a aconteceu. primeira vez, falei, vai ser minha amiga. Tá certo isso já. Ela só não sabe. Foi E tipo eu também isso. tendo essa mesma visão. Mas você teve amizades ali dos 20 pra cá, mas você também perdeu amizades. Como Muitas. que você lidou com isso também? Eu vejo que é cíclico, sabe? Então, a pandemia, nesse momento, foi decisiva, assim. Eu tive amigos que... Eu acredito que o amor, ele não acaba, ele se transforma. Ele pode se transformar, inclusive, em memória. Ele pode se transformar em gratidão. Ele pode se transformar em aprendizado. Todas essas pessoas que eu amei no passado, elas continuam com o meu carinho, com o meu respeito. Mas foi uma mudança brusca na minha vida. Eu entro, sim, na casa dos 30 anos... deixando muita gente pra trás, sabe? E sendo deixada também por muita gente pra trás. Eu acho que isso faz parte da vida, sabe? Hoje eu vejo com mais suavidade, vejo que são os valores que mudaram, vejo que algumas coisas não combinam mais, a rotina, as escolhas. E também tem muito a ver com bancar a pessoa que eu sou. Quando eu banco a pessoa que eu sou, eu preciso deixar muita gente pra trás. Porque muita gente que tá perto de mim... me faz querer ser outro tipo de gente. E aí não é legal, sabe? Então, hoje eu tenho essa consciência, é normal. Não preciso brigar, não precisa ser traumático. Faz parte da vida, sabe? E respeito, e tenho um carinho enorme. Eu falo que é um amor que ele ficou lá naquele passado. Ele não é um amor do presente, mas ele ficou lá. E eu tenho carinho por ele, sabe? Entender isso, né? Eu acho que o mais difícil nessa fase dos 20 é que você tá saindo do ensino médio, que você tinha uma galera de amigo. É assim, é todo mundo muito amigo e Nossa, você entra na faculdade e vai perdendo tudo isso. Eu lembro que eu fiz uma carta. Meu ensino médio, eu sempre tive um melhor amigo. E aí eu fiz uma carta pra esse melhor amigo, porque como eu disse pra vocês, é drástico essa saída do ensino médio. Pelo menos pra mim foi. Aí eu faço uma carta e falo pra ele tudo que eu nunca tinha dito. Falo pra ele que eu considero ele um irmão. Falo que eu tenho muito amor por ele. A sensação da carta é que parece que nunca mais a gente ia se encontrar, sabe? Porque é a sensação que eu tinha na época. E tem gente, sim, até hoje na minha vida, que é do ensino médio. E é muito gostoso, porque é uma amizade que não tem a cobrança da presença. Não tem o peso das expectativas mais, mas tem o carinho e o conhecimento, sabe? Você conhece aquela pessoa e você aceita que ela mude, você aceita que ela se transforme e você continua amando, porque você tem um sentimento, um elo que vai muito além do tempo, sabe? É um carinho, né? É um que carinho fica. enorme. E eu acho que a parte mais engraçada até de toda essa situação é você perceber como você e a pessoa tanto mudaram. E ainda assim, vocês conseguem encontrar um meio termo ali onde vocês se esbarram no amor, no carinho, na amizade, Com né? certeza. Eu acho que muito lindo. É isso mesmo, é isso mesmo. É engraçado no meu caso, né? Todo mundo com filho já. E eu fico olhando e falo, meu Deus do céu. Nossa, é verdade. Pelo menos eu Nossa. faço a foto dos aniversários, né? Então, tudo Não, certo. mas eu imagino, Mas é com uns 30 anos, todo mundo deve apavorar na mente, né? Eu apavorei, gente. Apavorei sim, com certeza. E a sua visão como professora agora sobre esses jovens de 20 anos? O que você acha dessa geração que tá aqui? Me preocupa. Me preocupa bastante. É uma geração com muito conhecimento aqui, ó. Muito domínio. Mas pouco conhecimento da relação interpessoal. É uma juventude... Eu me senti muito velha agora falando juventude. Uma geração que ela tem dificuldade de se relacionar. Uma geração que vive também a era das mídias sociais, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo consegue fazer coisas incríveis o tempo todo, né? Isso me preocupa bastante. Eu acho que é um momento que tudo é acelerado, tudo é precoce, tudo é urgente. E o conhecimento que deveria vir com um carinho, ele vem com um peso enorme. Porque vocês sabem de tudo, vocês têm acesso a tudo. Eu, por exemplo, no ensino médio, imagino meus pais ou meus avós. Eu, no ensino médio, eu ia na biblioteca.
né? Então tinha que ir lá pegar o livro pra... Hoje a gente tem no celular, né? Então esse conhecimento me assusta de certa forma, porque até onde é conhecimento, até onde é saudável e até onde tem o domínio, não sei nem se dá pra usar essa palavra, mas será que a gente tá conseguindo conviver? Será que a gente tá tendo uma relação interpessoal? Será que a gente tá conseguindo fazer amizade? Isso me preocupa, mas vejo também com muito amor. Eu olho pra vocês e eu me vejo de várias formas, assim. Acho que é por isso que é uma relação muito afetiva com vocês. Porque eu me vejo bastante em vocês. Um ponto importante que você falou sobre as mídias sociais. Eu e a Gabi tem muito a falar. Tem muitas pessoas de 20 anos que tá com a vida feita, né? Que tem muito Nossa dinheiro, Senhora, que assim, quitou a casa, fez a família inteira já. Sabe? Jogando tigrinho. Divulgando. Enfim, mas tem uma galera que, sim, que tá pronta pra vida, parece. E transmite isso nas redes sociais. Todo mundo tá conectado hoje, né? Exato. Então, Mas é isso, é uma sensação, né? Eu sempre tenho uma frase, gente, que ela é muito ruim, mas ela é muito boa. Só conhece... Ó o branco agora, deixa eu lembrar. Só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Eu acho ótimo. Porque o que a gente passa para as pessoas é uma escolha, é um filtro. Ninguém posta que se frustrou, que foi traído, que perdeu o emprego, que foi mandado embora. A gente não posta isso. Então, essa sensação é falsa, sabe? É uma grande ilusão. E eu entendo, ela existe. Eu também, muitas vezes, já abri o Instagram e pensei... Inclusive com colegas, sabe? Colegas de outros estados que eu olho e falo assim... Meu Deus, o fulano cresceu tanto. Mas eu sou melhor que o fulano. Olha aí, o fulano... Mas por quê? Sabe? Você chega a sentir inveja muitas vezes. Você chega a sentir uma sensação de incompetência com a sua própria vida, sabe? Mas aí você não sabe a saúde mental do fulano, o preço que o fulano tá pagando, se é tudo isso mesmo que ele tá postando, sabe? Mas eu acho que isso é um peso pra geração de vocês. Essa comparação ao vivo ali, sabe? Nossa, ao alcance das mãos. Isso é assustador. E a gente só vai ver as consequências disso muito mais pra frente, né? Eu acho que é a primeira geração que vai ter esse impacto das mídias sociais. Eu acho porque né? a gente ainda pegou um início de uma infância meio off e a gente viu só isso tinha a TV aberta e aí vem as mídias sociais ali. E é essa comparação a todo momento. E não somos só o país mais ansioso do mundo, né? Eu sempre falo isso. né? Os jovens de 20 anos estão aí pra provar isso. Exato. Mas, bom, foi um ótimo papo. Mentira que Renata. acabou. infelizmente, já deu nosso tempo, mas assim... Muito agradecida. Muito. Eu acho que, assim, você falou que é muito bom estar aqui com a gente, porque você aprende mais e Aprendo leva isso pra todos os sala dias de com aula. E a vocês. gente dá até um alívio de isso vai passar. Isso aqui que a gente tá sentindo é normal. Muito, gente. A gente vai errar, tá tudo bem se errar, mas assim, levar com mais leveza Com essa certeza. fase, né? Então foi um bate-papo muito bom, sabe? Ai, é um Muito prazer bom. te ter Prazer aqui. é meu, gente, eu Sempre muito agradeço. gostoso falar com você. Sempre. E a gente se sempre. sente muito, muito honrada, tipo, de verdade. Eu que agradeço. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por vocês. Sou suspeita também pra falar. E muito obrigada, fico muito feliz. Eu pensei, tive muita memória aqui. E é gostoso, é muito gostoso. E olhem com carinho pra vocês nesses 20 anos, porque é muito bom quando a gente entende que a gente pode ser mais leve, mais gentil. E pode errar também. Não tem problema. Bom, se você quiser despedir dos nossos ouvintes, fica à vontade. Gente, um beijo, muito obrigada. E sensacional, sensacional esses podcasts que aconteceram esse semestre. Acho que mostram um pouquinho do quanto vocês têm capacidade pra fazer muita coisa boa aí pela frente. Eu torço muito por vocês. Obrigada. Então, sigam a gente nas redes sociais. No nosso TikTok e Instagram é @derrepente20podcast. E esse episódio vai estar disponível também no Spotify. Muito obrigada! Beijo, gente.